Você já percebeu como, às vezes, a parte mais difícil de um erro não é o erro em si, mas aquilo que a gente faz depois? Fingir que não viu, explicar demais, insistir um pouco mais, ou tentar acreditar que, no fundo, nem foi tão sério assim. E isso acontece com quase todo mundo, porque admitir certas coisas para si mesmo nem sempre é confortável. Principalmente quando envolve orgulho, expectativa ou aquela sensação incômoda de pensar: acho que eu já sabia disso faz tempo. E existe uma coisa sobre amadurecer que a gente só entende aos poucos. É curioso como quase ninguém gosta de pensar nos próprios erros por muito tempo. Quando alguma coisa dá errado, a reação mais comum nem sempre é olhar de frente. Às vezes, a gente tenta explicar, minimizar, justificar ou simplesmente empurrar o assunto para um canto da cabeça. Como se ignorar um pouco fosse fazer aquilo pesar menos. E, sendo sinceros, isso é bem humano. Quem nunca insistiu numa escolha mesmo já começando a perceber sinais de que talvez não estivesse funcionando? Quem nunca disse para si mesmo algo como: não é bem isso, acho que vai melhorar, talvez eu esteja exagerando? Às vezes, nem é mentira. É só dificuldade de aceitar algo que ainda dói reconhecer. Porque admitir certas coisas para nós mesmos mexe com orgulho, expectativa, autoestima e até com a imagem que construímos da própria vida. Pode ser uma amizade em que já existiam sinais que preferimos não ver, um relacionamento, uma decisão financeira, um hábito, um comportamento repetido, ou até uma escolha pequena do cotidiano que, olhando depois, parecia tão óbvia, e mesmo assim, na hora, nem sempre foi. Uma das partes mais difíceis é perceber que alguns pequenos incômodos já estavam tentando chamar atenção fazia tempo. Só que a gente nem sempre escuta. Não porque seja ingênuo, não porque seja fraco, mas porque reconhecer algo cedo demais às vezes assusta. Dá medo de ter que mudar, de decepcionar alguém, de admitir que apostamos energia numa direção que talvez já estivesse perdendo sentido. E acho que aqui existe uma diferença importante. Uma coisa é errar, isso faz parte da vida. Outra é passar muito tempo tentando convencer a si mesmo de que algo que claramente já não está funcionando esteja certo, apenas porque admitir parece desconfortável demais naquele momento. Porque olhando com calma, talvez o desgaste nem venha tanto do erro. Ele pode estar começando no esforço silencioso de continuar escondendo de si algo que lá no fundo já começou a pedir honestidade. E é aí que uma coisa começa a pesar sem a gente perceber. Quando gastamos energia tentando sustentar uma versão das coisas que, no fundo, já começou a fazer barulho dentro da cabeça. Porque esconder um erro nem sempre significa mentir para os outros. Muitas vezes acontece de um jeito bem mais silencioso. A gente explica demais para si mesmo, justifica, adia decisões, finge que ainda precisa de mais tempo para entender algo que, sinceramente, já estava ficando claro fazia tempo. E isso aparece nas situações mais comuns, na escolha que seguimos, insistindo mesmo sem entusiasmo, numa amizade que começou a incomodar mais do que acolher, num hábito que já não faz tão bem, ou naquele comportamento repetido que sempre promete mudar na próxima vez. E sendo sinceros, dá para entender por quê. Reconhecer certas coisas assusta um pouco, porque admitir um erro às vezes parece admitir fracasso. Parece confirmar que perdemos tempo, energia ou expectativa. Como se reconhecer algo automaticamente apagasse tudo o que foi vivido até ali. Mas nem sempre funciona assim. Pensa em quantas vezes você já aprendeu algo importante justamente porque uma coisa não saiu como imaginava. Nem todo erro aparece para humilhar, envergonhar
ou provar alguma incapacidade. Alguns aparecem para mostrar um limite, um excesso, uma insistência ou até um caminho que já não combina mais com quem estamos nos tornando. O difícil é que, enquanto a gente tenta esconder isso de si mesmo, o desgaste costuma continuar ali, pequeno, silencioso, mas constante, como quando alguma coisa já começou a incomodar. Mas seguimos tentando agir como se estivesse tudo igual. E talvez uma pergunta simples ajude mais do que julgamento. Será que o que mais pesa é o erro em si, ou o esforço de fingir que ele não está tentando ensinar alguma coisa? E é aqui que tudo começa a ficar mais leve. Perceber que reconhecer um erro não precisa ser uma forma de se atacar. Porque, sendo sinceros, muita gente trata os próprios erros como sentença. Como se admitir algo significasse automaticamente fracasso, incapacidade ou vergonha. Como se reconhecer um caminho errado apagasse tudo o que foi vivido antes. Mas olhando com um pouco mais de calma, nem sempre funciona assim. Às vezes, admitir alguma coisa para si mesmo é exatamente o começo de um alívio. Aquele momento em que você pensa, ok, acho que isso realmente não estava funcionando, ou acho que eu já vinha percebendo isso fazia tempo. E por mais desconfortável que pareça no começo, essa honestidade silenciosa acaba pesando menos do que continuar fingindo. Porque fingir que certas coisas não estão acontecendo também cansa. Cansa continuar explicando o que já não convence tanto. Cansa insistir numa versão das coisas que já começou a perder força. Cansa gastar energia tentando sustentar algo que, no fundo, já está pedindo outra conversa dentro da cabeça. E isso vale para muita coisa. Uma decisão que não saiu como imaginava. Uma insistência que já não fazia sentido. Um comportamento repetido. Um relacionamento, uma amizade, uma escolha ou até um jeito antigo de enxergar a própria vida. Errar faz parte. Insistir um pouco também. Às vezes faz parte do processo entender tarde, voltar atrás, reorganizar ideias e perceber coisas no caminho. O problema talvez não seja o erro. Pode ser o tempo que a gente passa tentando escondê-lo de si mesmo, como se admitir algo diminuísse quem somos, quando muitas vezes acontece justamente o contrário, porque olhar para algo com honestidade não precisa virar culpa. Às vezes, vira clareza, e clareza, quase sempre, pesa menos. Pense nisso. O principal segredo para transformar erros em algo valioso é não escondê-los, especialmente de si mesmo. Se essa reflexão fez sentido para você, ou se ela te ajudou a olhar alguma coisa de outro jeito, se inscreva no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Deixe o like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. E se puder, deixa um comentário. Pode ser uma frase simples, uma palavra ou até uma pequena reflexão sua. Isso ajuda muito o canal. E se quiser continuar nessa conversa, tem outro vídeo aparecendo na tela agora.